Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 20 de março de 2021, é o sábado, sabadão, e nós estamos como quem sonha, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Lembre-se que o dia que o Senhor tem preparado sobre nós é o dia mais especial que existe. Por quê? Porque ele diz lá no Salmo 139 que todos os nossos dias estão escritos no seu livro. Então, para nós que temos o temor de Deus, que meditamos na palavra do Senhor, que desejamos viver, termos a plataforma de vida oferecida, sugerida por Deus, então nós estamos debaixo dessa condição, dessa constituição, de vivermos o dia que o Senhor preparou. Por mais obscuro, por mais tenebroso que esse dia nos pareça, de maneira externa, para nós esse dia é o melhor dia que o Senhor tem. Se você está com a tua vida nas mãos do Senhor, então esse dia é o melhor dia, é o dia mais especial que existe, porque é o dia que o Senhor preparou. Então nós, e isso é muito importante, porque a palavra do Senhor, e nós temos lido a respeito, principalmente no livro de Mateus, de que nós temos sim condição de, em meio à tempestade, em meio às dificuldades, em meio às adversidades, em meio às controvérsias, em meio aos conflitos de narrativa, nós encontrarmos o caminho. A Bíblia fala em Isaías 35 que é o caminho santo. O que significa caminho santo? Caminho santo tem nome. O Novo Testamento vai revelar esse enigma, o enigmático Jesus Cristo. Então esse caminho santo tem nome. O nome dele é Jesus Cristo. E é por isso que eu sempre falo para você que Jesus é exatamente na perfeição total, sem contestação. Ele é a manifestação, como Paulo diz, da divindade, ou seja, ele é a manifestação da Trindade. Se ele é a manifestação da Trindade na sua condição humana, como alguém enviado, alguém constituído, o Messias prometido, então se Jesus é a manifestação plena da Trindade, significa que se nós quisermos conhecer a Trindade, nós temos o gabarito. Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Mas também, Jesus é a plena manifestação, é a perfeita manifestação daquilo que o homem deve ser. Por quê? Porque Jesus é o homem perfeito. Então nós temos em Jesus, convergindo, exatamente a comunhão plena, perfeita, na qual a Trindade se debruça, todos os dias da sua eternidade. Se a eternidade não tem dia, mas você me entendeu. Todos os dias da sua eternidade, ele se debruça por sobre esse projeto, esse objetivo de criar todo o ambiente para essa conexão, essa amálgama, essa amálgama eterna, que é a nossa conexão. De um lado, divino, do outro lado, humano. Então, se isso é uma verdade espiritual, e eu creio que seja, senão não estaria aqui, então essa verdade, quando amadurecida, estabelecida, revelada, interiorizada, incorporada pela minha vida, então todos os dias serão dias do Senhor. Todos os dias serão dias em que o Senhor estabelece a sua verdade, como está escrito lá em Lamentações capítulo 3. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Daí nós não sermos destruídos. Porque se as misericórdias dele se renovam a cada manhã, é sinal que essa manhã, antes que você acordasse, o Senhor Jesus já havia derramado e estabelecido todas as suas misericórdias, toda a sua bondade, se renovaram
sobre a minha vida e eu levantei nessa possibilidade de viver todos os prodígios, as maravilhas, as promessas, as palavras daquele que é o nosso consumador, o autor e consumador da nossa fé. Por isso que eu falo bom dia. Não é apenas uma retórica, não é apenas uma palavra positiva, favorável para te levantar, não. Tem lastro, tem baldrame, tem sustentação, tem raiz eterna, tem rocha eterna, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós estamos lendo Mateus capítulo 15, eu vou aproveitar esse momento, Mateus capítulo 15 foi até ontem, hoje é Mateus 16, mas eu quero aproveitar esse momento do capítulo 16 para nós estarmos entendendo a linha didática de Mateus. E esse capítulo 16, do versículo 1 a 4, é maravilhoso para isso. Vamos lá? Diz assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Estou lendo Mateus 16, versículo 1. Vou repetir. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. Eu vou repetir isso aqui, que a frase não ficou muito bem narrada. Vamos de novo. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está em vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. É um dos textos mais enigmáticos de Jesus, né? Porque Jesus é uma pessoa enigmática, né? Na sua excelência. Por quê? Porque, e eu já falei isso, na cultura grega, mistério, enigma, só se afere o mistério, o enigma, quando ele tem começo, meio e fim. Então, ao contrário do nosso entendimento ocidental de mistério, mistério significa que está nebuloso, significa que não está se entendendo. Na cultura grega, não. Sobre a qual foi escrito o Novo Testamento, não. Porque para o grego, ou na cultura grego ou na cultura helenista, o enigma, o mistério, é aquele que é um dia mostrado, alguém afere, é um enigma, é um mistério, mas que houve a sua conclusão. Então ele é mistério, mas é um mistério revelado. É diferente daquilo que, entre aspas, de maneira coloquial, né, na nossa cultura ou nos nossos costumes religiosos, se diz sobre o mistério, né? Principalmente na cultura mais pentecostal tradicional, neopentecostal. Os históricos e os tradicionais não têm muito hábito de falar dessa maneira, mas os pentecostais, principalmente de gerações anteriores, têm mistério. Ou seja, né? Olha, não toca nisso aqui porque é um segredo celestial. Não na cultura grega, não no sentimento com que foram escritas as palavras do Evangelho. Então, tudo que está escrito mistério é porque foi aferido um momento que era realmente o enigma, foi aferido que realmente era algo que se colocou de uma maneira para alguns terem, né, o entendimento do que significava e outros não. Então eu vou te dar um exemplo prático, né?
para nós que somos de gerações anteriores, não muitos, eu sou, né? Mas não muitos de vocês, só eu. Então nós pegamos alguns. Eu estava outro dia ouvindo, eu não lembro quem foi que estava cantando, mas enfim, eu estava ouvindo uma pessoa brincando, né, numa música de brincadeira, e ele falava sobre ele sobe no cavalo, ele desce do cavalo e se põe no cavalo e tudo. Para essa geração, quando ouve uma música dessa, põe no cavalo, sai do cavalo, sai do cavalo, e falava, obviamente, de uma temática política, né? Falava do cavalo por quê? Porque o cavalo, naquela geração na qual eu pertenço, dizia respeito a um presidente da República, né? Do tempo dos presidentes militares, que era João Batista Figueiredo. E o João Batista Figueiredo, o presidente, à época, João Batista Figueiredo, ele tinha uma marca, porque ele gostava muito de cavalos, né? Então, para quem viveu naquela geração e se lembra e traz à memória, então tudo que se brincava e se cantava a respeito do presidente militar chamado João Batista Figueiredo, que fez a ponte, né, entre os presidentes militares e o presidente civil, né, entre João Batista Figueiredo, para nós que passamos por essa época, ou então estudamos na escola e alguns cursos de faculdade, a gente lembra de que João Figueiredo foi a ponte entre o militarismo, né, os presidentes militares, e passando, né, vamos dizer assim, o bastão para o presidente civil, que foi, né, diplomado, mas não tomou posse, que foi Tancredo Neves, e depois Tancredo Neves vem a falecer e vem Sarney, e José Sarney, ele está estabelecendo como se fosse uma nova república, né? Então, mas se falava muito dele, do cavalo, porque exatamente ele era uma pessoa que gostava de cavalos. Então, era uma brincadeira, mas só para você entender. Então, existem coisas no nosso cotidiano que nos remete, na nossa cultura, a pensamentos, a comparações, a figuras de linguagem, que nós entendemos o que significa. Então é exatamente o que Jesus está fazendo aqui. Jesus está falando que já existe um sinal e que ele não iria fazer outro sinal. Até porque você percebe que Mateus diz assim, Mateus capítulo 16, versículo 1. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Jesus vai falar mais tarde, né, no seu Apocalipse de Mateus, né, chamado Apocalipse de Jesus, que alguns estudiosos atribuem a esses textos, Mateus 22, 23, 24, fala um pouco a respeito disso, mas mais tarde ele vai falar desse sinal. Mas nesse momento, os fariseus, e a Bíblia fala dos saduceus, e você perceba que os fariseus eles ficam fazendo alianças, né? Engendrando um momento para matar Jesus. Então, ora os fariseus estão com os herodianos, ora os fariseus estão com os zelotes, e ora os fariseus estão com os saduceus. Lembre-se que esses grupos, eles eram adversários entre si, como se fossem partidos na nossa cultura. Então, agora eu posso falar, partidos eram adversários. Eles conflitavam entre si. Mas nesse momento, por causa do mesmo objetivo, que era calar Jesus, ou seja, matar Jesus, eles se associam. E aí, Mateus se utiliza da mesma palavra, do mesmo verbo que ele se utiliza a respeito do diabo em relação à tentação de Jesus. Veja só, Mateus capítulo 16, versículo 1. Aproximando-se os fariseus e os saduceus,
tentando-o, ou seja, né, tentando a Jesus. É diferente de testar. Tentar é diferente de testar. Então vamos lá. Tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. Pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Então veja só que Jesus está falando a respeito de uma coisa que era muito simples, muito comum, muito natural aos olhos daquela cultura, daquele momento, a época, que era interpretar, né, as próximas horas do tempo, né? Então, e ele compara a um tipo de vermelho. O vermelho, né, do entardecer, e o vermelho da manhã, que é o vermelho sombrio, por causa que virá, porque está se apresentando uma possível tempestade. Então ele fala sobre o mesmo vermelho, quer dizer, a mesma cor, o vermelho, mas de tons diferentes, expressando exatamente condições climáticas. Então Jesus fala: se vocês conseguem discernir, vocês não vão discernir se eu venho da parte do Pai ou não? Não. Não basta nenhum sinal. Sabe por quê? Olha qual o principal sinal do livro de Jonas. Né? É claro que a gente sabe da história de Jonas, não vai dar tempo de falar, lembrar, mas Jonas é aquele profeta que o Senhor mandou para Nínive e ele foi para Tarsis. Né? Ele tinha que pegar um navio em direção a Nínive, né? Que ficava numa região oriental, e o Senhor mandou, e ele foi completamente contrário a uma região que pertencia ao continente europeu. Não tinha nada a ver uma coisa com outra. Mas aí Jonas é vomitado pelo peixe, ele é engolido pelo peixe, depois de 3 dias ele é vomitado na margem aonde pertencia a região de Nínive, capital da Síria na época. Era um povo completamente pagão, era um povo muito cruel, mas o Senhor manda que Jonas vá lá pregar o evangelho. Ainda essa semana eu falava assim, né, com uma pessoa, a gente conversava sobre essa pandemia, e ele falava sobre o juízo final, né, Deus, olha, mas essa pandemia, como que a gente afere, né? Eu falei assim, olha, não creio que a pandemia seja um juízo final, mas que eu creio que a pandemia seja um aviso concreto de Deus sobre um sinal, né, que é um sinal das coisas que virão, porque o mundo jaz no maligno. Quer dizer, não adianta nós, entre aspas, humanamente falando, achar que o mundo vai melhorar. O mundo não vai melhorar. Humanamente falando, o mundo jaz no maligno, porque essa é a palavra do Senhor. Então não tem como eu achar que amanhã ou depois um governo, uma cultura, ou quando o homem estiver mais desenvolvido. Não, nós já estamos desenvolvidos, né? Já existem equipamentos aí sendo testados no mundo, que um celular vai poder fazer toda a leitura orgânica de uma pessoa. A pessoa não vai precisar entrar mais naquela máquina, né, fazer ultrassonografia, ressonância magnética. Não, o celular vai poder aferir. Já está em teste. Já existem equipamentos sendo testados no mundo que, no meu olho ignorante, né, que não conhece, é como se fosse um celular, né, que vai aferir todo o organismo da pessoa internamente falando. Então, já existe. Então, a tecnologia está num nível maravilhoso. Né? Os homens, as culturas, você pega um celular e em 5 minutos você consegue, qualquer assunto, ter estudos profundos sobre qualquer coisa do cotidiano humano, do gênero humano, da demanda humana.
Então, o homem não pode se justificar na ignorância, na incapacidade de pensar, de refletir, porque isso já existe. Então, o mundo jaz no maligno. Então, humanamente falando, esse mundo não vai melhorar. Agora, aqueles que são servos do Senhor e pertencem ao povo de Deus, existe uma outra história. É por isso que eu sempre falo, história e destino nem sempre está conectado com a vontade de Deus. A vontade de Deus corre aqui, a história e o destino corre aqui. Cabe a mim decidir se eu vou viver a história que Deus tem para mim ou se eu vou viver o destino, aquilo que está acontecendo no mundo. Então cabe a mim, é uma decisão pessoal. O que o Senhor promove e o que o Senhor propõe é que eu viva a história dele. Mas isso é uma questão de foro íntimo. Então a palavra do Senhor nos mostra isso. E o que Jesus está respondendo como sinal de Jonas? O sinal de Jonas, fora tudo isso que a gente já sabe, o que é tudo isso? É a vida de Jonas, é a sua constituição profética, que ele vai até Nínive e que para ir até Nínive ele fica 3 dias dentro do ventre do peixe, mas depois ele é vomitado pelo peixe na margem, ou seja, é Jesus falando sobre a sua morte, a sua ressurreição ao 3º dia. Isso nós sabemos. Mas a base do sinal de Jonas não é essa. A base mais profunda e que o Senhor está como que demarcando, aprofundando essa base junto aos entendidos da palavra, da lei, entre aspas, é o seguinte, diz aqui Jonas capítulo 3, versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre cinza e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Veja o que foi estabelecido por decreto real sobre toda a região de Nínive, a capital da Síria. O grande, a grande potência da antiguidade, a Síria. Veja o que esse rei fez. E diz assim: mas sejam cobertos de pano de saco tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe? Olha o decreto do rei. É o rei falando. Um rei déspota, cruel, sanguinário, experimentado não apenas na guerra, mas experimentado na crueldade da guerra. Basta você ir para os livros dessa época e ver o que acontecia. E olha, olha o decreto dele. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. E eu falava com essa pessoa, A questão não é o juízo final, porque a pandemia não é juízo final. Mas a questão é se nós, como servos de Deus, vamos entender como um sinal que essa pandemia está trazendo no seu bojo. Cruel, trágica, terrível, que está desestruturando todo o sistema do mundo,
na sua estrutura econômica, na sua estrutura financeira, na sua estrutura social, na sua estrutura assistencial, governos, regiões, países, continentes. Mas para nós que servimos ao Senhor, é um sinal. É um sinal de que o Senhor Jesus está exatamente exortando os saduceus e os fariseus na sua época. Qual é o sinal? Do arrependimento. Não é assim que começou o ministério de João? Não é assim que terminou o ministério de João? Não é assim que começou o ministério de Jesus? Não é assim que terminou, desculpe, de maneira humana, terminou o ministério de Jesus na cruz do Calvário? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, eles não entenderam que é necessário arrependimento. Arrependimento dos seus caminhos, arrependimento dos pensamentos, dos sentimentos, da maneira de se comportar. Arrependimento de uma cosmovisão que não tem nada a ver com Deus. E simplesmente influencia de fora para dentro aqueles que pertencem ao reino dos céus e que precisam rever os seus valores, rever até mesmo a sua relação com Deus. Então, realmente, a pandemia nesse aspecto, não é uma situação totalmente descontrolada, não obstante lá fora estar totalmente descontrolada. Mas para nós é o momento da aferição. É o momento de nós estarmos, aferindo diante do Senhor, estarmos estabelecendo um controle de qualidade. Qual o tamanho de Deus para mim? O que Deus significa para mim? O quanto Ele influencia a minha vida? O quanto Ele é maior no meu cotidiano, no meu day by day, no meu dia a dia? O quanto Deus é realmente o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o meu Redentor e o meu Salvador. Aí sim. Então, o que Deus está falando o que Jesus está falando, claro, Deus através de Jesus, mas o que Jesus está falando para aqueles fariseus, que não precisava de nenhum sinal. Sinal ele já tinha feito vários. Quantos leprosos ele já havia curado, liberto, purificado? Quantos endemoniados ele havia liberto? Até pessoas enfermos que haviam morrido por causa da enfermidade, ele havia ressuscitado. Isso era público. Isso era notório. Então, os fariseus e saduceus não precisavam de um sinal externo. Mas Jesus os está exortando para um sinal interno. E aí não é Jesus que tinha que fazer. Eram os próprios. Por quê? Porque eles precisavam entender e enxergar, tirar a cegueira do entendimento para identificar em Jesus a sua messianidade, o Messias, o prometido das nações, aquele que deveria vir e aquele que estava presente naquele momento. Então, é esse o sinal de Jonas. É o sinal maravilhoso que Jonas conta no seu próprio livro, o que é o arrependimento. E aí não tem classe, não tem território, não tem cultura, não tem religião, não tem nada que possa ser maior do que o mover de Deus quando encontra um coração contrito, um espírito reto, derramado diante do altar do Senhor e se humilhando e reconhecendo os seus pecados, as suas transgressões, as suas iniquidades e se derramando para que realmente esse Deus maravilhoso que fez o céu e a terra possa ocupar
o seu verdadeiro lugar no nosso coração, na nossa vida e no nosso cotidiano, expressando, revelando esse enigma maravilhoso que Jesus fala, o sinal de Jonas. Por isso que a presença e o poder de Deus se mova sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, e que nós vivamos essa revelação à flor da nossa pele. Não pelo que falamos, mas pelo que vivemos. E que é o grande desafio. Como demonstrar e refletir e reverberar essa glória num momento tão terrível, tão desesperador, tão trágico, tão destruidor, como esse momento que nós estamos vivendo hoje. É por isso que ele fala, né? Eu sou aquele que deveria vir, eu sou a porta. Por quê? Porque ele nos dá acesso a uma nova etapa, um novo ambiente. Ele fala, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Por quê? Porque a palavra que se torna real, ele é a incorporação da própria palavra. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o caminho, ele é a verdade. Por quê? Porque nada e ninguém pode nos tirar, quando nós nos propomos, nos tirar desse caminho. Porque ele também é a vida. Algo que ele propõe, que está muito além, mas anos-luz além daquilo que nós poderíamos até entender de vida abundante. Porque é uma vida que será inaugurada. Isaías fala que será nova terra e novos céus. Então é um momento muito especial e maravilhoso, mas o Senhor quer compartilhar conosco. Merecemos? De jeito nenhum. Mas ele nos ama. E eu sempre falo que o perfeito amor é o amor que ama, né, contando com a rejeição do objeto amado. Mas é esse o Senhor Jesus, é esse amor que ele derrama sobre nós. Então esse amor nos faz levantar, esse amor nos faz ter esperanças, esse amor nos faz a cada dia amanhecer falando e dizendo e declarando, esse é o melhor dia, porque é o dia que o Senhor está conectado comigo. Esse é o melhor dia, porque é o dia que o Senhor providenciou para que eu possa viver acima, além, por sobre toda essa situação, sabendo que essa vida abundante já exala, já transborda da minha maneira de ser. Então, é exatamente isso que Jesus estava falando para os fariseus e saduceus. É o sinal de Jonas. Já existe um sinal. É o sinal em que os ninivitas reconheceram um povo pagão, um povo idólatra, um povo gentílico, porque não pertencia ao povo de Deus, ao povo de Israel, mas foi um povo na figura do seu rei, do seu mandatário maior e todos os seus súditos, reconhecendo que existe um Deus todo-poderoso que fez o céu e a terra. E se nós nos arrependermos, ele não virá com destruição. Não, a Bíblia diz o seguinte, que o Senhor Deus se arrependeu daquilo que disse que faria, e Deus não fez, porque como resultado do arrependimento do povo, o Senhor Deus, como resultado do arrependimento do povo, o Senhor Deus, diz a palavra, se arrependeu. Ou seja, ele volta, ele retrocede. Que Deus é esse que retrocede? É um Deus que se mostra fraco? Depende da lógica e da ótica. Para nós, é um Deus que ama acima de tudo. Então, ele retrocede, ele dá um passo atrás. E Jonas fica nervoso com isso. Eu não te falei, é por isso que eu não queria vir. Mas Deus é esse Deus maravilhoso, que se nós nos derramarmos no altar do Senhor e nos arrependermos, então, com certeza, ele tem uma vida abundante, uma vida transbordante, nos aguardando, para que ele derrame sobre nós, e nós vivamos essa vida tão intensamente, que nós viveremos alegria
e a presença e o poder e o mover de Deus. Porque eu sempre digo, onde Deus está presente, não tem tristeza, não tem angústia. Por causa do ambiente? Não, mas por causa desse ambiente, da presença do Deus vivo, todo-poderoso que fez o céu e a terra, no nosso interior e na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos orar, vamos colocar diante do Senhor. Glória a Deus, Magda, Valtir, também Kátia, Raquel, Sônia. A Kátia está em Valinhos, Sônia está em Vinhedo. E também nós estamos orando pela Dona Maria Helena, né, de Vinhedo, colocando ela no altar do Senhor por causa da pandemia. Como a gente está orando também pela... Eu falei Ana Cláudia, eu falei errado ontem, é Ana Paula, desculpe. A Ana Paula que nós estamos orando, está na UTI, está em estado bem delicado, né, por causa da Covid-19 também. O tio Nelson, o seu Nelson, que está se recuperando, também estamos orando. O Marco, lá de Sorriso, Mato Grosso, nós também estamos orando, colocando diante do Senhor todos os nossos queridos, os nossos familiares que já passamos, né? Alguns de nós já passamos pela Covid-19, outros estão passando agora. Nós estamos colocando todos diante do Senhor e vamos orar e vamos clamar que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa transbordar, que o Senhor possa curar, restituir a saúde, a vida, né? O poder de viver as palavras, as bênçãos, as promessas do Senhor. Também o Bispo Antônio, Deus abençoe o Bispo Antônio, todos os familiares, também o João, a Roseli, a Ângela, familiares, netinho, netinha que está chegando também. Deus abençoe também a Márcia, o Fábio, netinha que está chegando, né? Dana Cláudia do José Antônio, lá da Colômbia, que está chegando também, a Luna, né? Que está por nascer. Nós estamos orando por todos vocês, a glória, a presença, o poder de Deus, minhas tias que estão aqui, minha cunhada Regina, que está aqui também, a Regina, seu esposo Roberto, meu irmão, seus filhos, Júnior, Joyce, a presença, o poder de Deus sobre cada um, meus pais, o seu João, Dona Dária, Dona Nadir, seu Toninho, todos vivendo exatamente aquilo que é bom, perfeito e agradável, porque é a vontade do Senhor. E a bênção do Senhor, ela não acrescenta dores, com certeza, em nome de Jesus. Vamos orar, colocar os nossos pedidos diante do Senhor. Aqui na minha Bíblia tem os meus pedidos, que são a vida de vocês. Muitas das famílias de vocês está escrito aqui. Eu vou escrevendo e vou orando. Vamos orar, colocar diante do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus eu coloco cada vida, cada servo teu, cada serva tua que estão aqui. Suas famílias, seus queridos, seus filhos, netos, avós, tios, sobrinhos, filhos, marido, esposa, pai, mãe. A graça, a presença, o poder, o mover do Senhor, em nome de Jesus. Elomar, Wesley, filhos, tua graça, tua presença, o teu poder se derramando sobre cada um de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, a Eva, o Carlos, filhas, genros, netinho, teu mover, o teu poder, a tua, ó Deus, intervenção, nós te clamamos para que nós vivamos essa pátria, nós vivamos esse reino celestial e possamos trazer para a nossa vida, ligarmos o céu com a terra, porque é essa a nossa missão. Ó Deus de poder, e que nós tenhamos a consciência do que significa trazer o céu, o que significa invocar, viver, transbordar desse céu aqui na terra. E nós te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso derrama-te, ó Deus, derrama-te sobre cada um de nós. E nós que estamos orando, intercedendo pelos nossos queridos, familiares, ó Deus, pessoas que não são caras, não são importantes, especiais, amadas, nossas amadas, mas amadas do Senhor também. Senhor, derrama-te, curando, visitando. Nós repreendemos a pandemia, a Covid-19, dessas vidas, desse organismo. Ó Deus, essa carga viral, essa tempestade viral. Ó Deus de poder, derrama-te, curando, visitando.
trazendo resistência imunológica, resistência orgânica, taxas. Ó Deus, em nome de Jesus, traz o teu poder, cura, visita, toca, ressuscita, reconstrói, restaura, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, visitando órgãos, coração, pulmões, pâncreas, fígado, rins, circulação sanguínea, veias, artérias. Ó Deus, em nome de Jesus, cura, visita, tendões, recebam a vida. Nós repreendemos a inflamação e declaramos o alívio, e declaramos a cura, a saúde, o mover do Senhor sobre a tua vida, sobre o teu corpo, sobre o teu físico, a tua mente. O Senhor derrame da sua saúde, do seu equilíbrio, da sua fortaleza, do seu poder, da sua grandeza, na tua mente, nos teus pensamentos, em nome de Jesus, os sentimentos, a presença, o mover de Deus, em nome de Jesus, sobre nós todos, guardando, protegendo, preservando, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória, e que nós tenhamos, ó Deus, essa disposição em nos derramar, em nos desmanchar diante do Senhor, para que o Senhor possa, como um vaso na mão do oleiro, nos formatar, configurar conforme aquilo que o Senhor deseja, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, nós te clamamos pelo Brasil. Senhor, são recordes atrás de recordes. A cada dia é uma tragédia, é uma situação, e nós colocamos o nosso país diante do Senhor. Tem misericórdia, sara a nossa terra, cura o nosso povo, a nossa nação, a sociedade brasileira, o nosso povo está desesperado. Os hospitais já exauriram, os profissionais já exauriram, até os equipamentos, até os remédios. Senhor, tem misericórdia, que haja um mover do Senhor, principalmente sobre aqueles que declaram o teu nome, que tem Jesus como Senhor e Salvador. Derrama-te, ó Deus, visitando, curando, renovando, restaurando, reconstruindo, trazendo do teu fôlego de vida. Em nome de Jesus, sara a nossa terra, perdoa o nosso pecado, como país, como nação, como povo brasileiro. Tem misericórdia, ó Deus, desses gestores públicos que têm levado, Senhor, a dúvida, ao desespero, por causa da má gestão, por causa dessa ingerência. Senhor, tem misericórdia, e a tua graça, a tua glória se derrame, ó Deus, em nome de Jesus, tocando, visitando, renovando, restaurando, curando, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, e que nós tenhamos, o Valte, Magda, nós tenhamos, ó Deus, um sábado maravilhoso na tua presença, diante do teu poder. Sueli Felinto também, Josué, Joel, familiares, igrejas, tua graça, tua glória se derramando sobre cada um de nós, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o amor do Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, em nome de Jesus, porque ninguém pode te resistir todos os dias da tua vida. Sabe por quê? Você carrega o amor eterno, o amor perfeito, o amor do Deus vivo na tua vida, e ninguém pode separar do amor de Deus. Sabe por quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Sabe por quê? O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ao teu coração, é exatamente aquilo que o Senhor revelará e manifestará sobre a tua casa, a tua família, os teus queridos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, até amanhã. Amanhã é domingo, né? Então amanhã às 10 horas e também às 4:30 da tarde. Deus abençoe, um beijo para você, que você tenha aí um sabadão maravilhoso, em nome de Jesus. Um beijo. Ô Regina, estou orando sempre por você, viu? Pela cura aí total do teu pé, da tua perna, em nome de Jesus. Espero que você esteja tudo bem aí. Deus abençoe, fiquem na paz. Tchau, tchau. Até amanhã.